Senhor. Irmãos, nós deitamos, acordamos, porque pela presença do Senhor Jesus Cristo, né? Está até aqui em Salmos, está falando aqui, Salmos 3, versículo 5. Está escrito: eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Pode estar certo, meus amados, que Jesus tem sustentado sua vida, tem sustentado a minha vida. Eu gostaria de início estar chamando o pastor Plínio para estar orando para o culto. Eu quero cumprimentar os meus irmãos com a paz do Senhor. Vamos falar com Deus nesse momento, em nome do Senhor Jesus, irmãos. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença, nesta casa de oração, dando continuidade a esta comemoração de 50 anos de vida desta casa, desta igreja, deste povo aqui nesse local. E é, Senhor, com bastante alegria, porque o Senhor tem nos guardado, nos amparado, e sido nosso castelo forte, nosso refúgio e nosso socorro bem presente nas horas mais difíceis da vida. E agora, Senhor, que estamos dando início a esse trabalho, abençoa, Senhor, a sequência desse culto, todo o andamento, toda a parte, meus irmãos, seja por louvores, seja por testemunhos, seja pela direção do culto. Abençoa o Esdras, que está nesta noite, à frente, e também todos que hão de vir, na verdade, a participar desse trabalho, também na questão da apresentação do vídeo, que o Senhor possa abençoar os meus irmãos que estão presentes. Estamos ansiosos, Senhor, para estar assistindo esta continuidade da história dessa casa de oração. É bem verdade que seria ou é impossível, durante tão pouco tempo, contar tudo o que aconteceu em nosso meio, como o Senhor administrava, dirigia, mandava, ordenava, guardava o teu povo, e de tantos livramentos que o Senhor nos deu. Mas, Senhor, naquilo que for o necessário, que houver uma oportunidade, Senhor, nós queremos dizer para estes meus irmãos que a nossa presença aqui, Senhor, não foi por um mero acaso, foi porque um sonho do Senhor de preparar e formar um povo nesse lugar. Por isso, abençoa a cada membro dessa igreja, membro desse corpo de Cristo, para que nós não venhamos esmorecer, nem desanimar, mas que possamos ver a Tua glória derramada em nosso meio, e o nome de Jesus Cristo se manifestado, glorificado conosco, entre nós, e que nós possamos ver a ação do Espírito Santo, repreendendo as trevas, os espíritos imundos, as doenças, os problemas que procuram impedir a nossa boa marcha nos Teus caminhos. Portanto, Pai, toma conta do Teu povo e de tudo que, na verdade, está sendo organizado e feito através desses cultos do dia 2 ao dia 9. Portanto, abençoa também a irmã Marli, que está presente conosco, e há de ter uma participação. Abençoa também o seu grupo, que há de, na verdade, aqui louvar o Teu nome. Toma conta, portanto, Senhor, da Tua igreja e de todos os presentes e dos que hão de chegar e os que estão chegando. É o que eu te peço, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aproveitando que a igreja está se levantada, eu gostaria de fazer uma pergunta para a amada igreja. Quem gostaria de ser um cidadão dos céus? Eu acredito que todos vão levantar suas mãos, né? Em Salmos 15, fala do verdadeiro cidadão do céu. Gostaria que a amada igreja abrisse suas Bíblias em Salmos 15. O título da mensagem aqui dos Salmos está falando verdadeiro cidadão dos céus. Aqui nos fala no capítulo 15, versículo 1: Senhor, quem habitará no Teu tabernáculo? Quem morará no Seu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo,
nem aceita nenhuma afronta contra seu próximo. Aquele cujos olhos o réprobo, desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem recebe peita contra o inocente, quem faz isso nunca será abalado. Meus queridos, cada versículo aqui dá para fazer uma pregação, porque fala, aquele que anda em sinceridade. Meus amados, sinceridade é uma coisa profunda, mas para a gente ir para o céu, a gente tem que passar por essa regrinha, a gente tem que ser sincero. Aquele que não difama, irmãos, difamar é uma coisa chata. Ou quando uma pessoa vem falar com você, difamar outro, irmãos, nós como servo do Senhor, nós não devemos aceitar. Mesmo que aquela pessoa esteja com falha, irmãos, nós temos que orar por ele. E quando uma pessoa vem falar, nós temos que ser um cidadão do céu. A gente não aceitar, a gente falar, vamos orar por ele. Vamos dobrar o joelho e orar por ele, porque Jesus vai levantar ele. Irmãos, então tem essas regras para nós sermos um cidadão do céu. Sinceridade e praticar, irmãos, a paz e o amor. Eu gostaria agora de estar chamando o conjunto de louvor, em nome de Jesus, com Estevão. A paz do Senhor, queridos. Diz a palavra do Senhor que nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. E nós, como representantes, é isso mesmo que o Esdras disse. Nós somos representantes do Senhor. E somos cidadãos dos céus. E sendo cidadãos dos céus, nós temos uma missão, que é representar muito bem o reino de Deus aqui na terra. Amém? Vamos louvar ao Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade, em nome de Jesus. Eu quero mais de ti, Jesus. Senhor, eu quero mais. Por mais que seja cheio, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais de ti, Jesus. Senhor, eu quero mais. Por mais que seja cheio, Senhor, eu quero mais. Eu quero o pão da vida. Eu quero água viva correndo no meu ser, pra eu poder viver. Eu quero a sua paz, eu quero o seu viver. Eu quero a alegria que me dá poder. Eu quero mais de ti, Jesus. Senhor, eu quero mais. Por mais que esteja cheio, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais de ti, Jesus. Senhor, eu quero mais. Por mais que esteja cheio, Senhor, eu quero mais. Dá-me teu Espírito, venha controlar-me. Toma minha vida e usa-me em tuas mãos. Dá-me teu Espírito, venha controlar. Toma minha vida e usa-me em tuas mãos. Senhor, eu quero mais de ti, Jesus. Senhor, eu quero mais. Por mais que esteja cheio, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais de ti, Jesus. Senhor, eu quero mais. Por mais que esteja cheio, Senhor, eu quero mais. Por mais que esteja cheio, Senhor, eu quero mais. Por mais que esteja cheio, Senhor, eu quero mais. Glórias a Deus. O importante em nós é sempre querer mais do Senhor.
Porque Ele tem sempre mais para nos dar. Ele é uma fonte infinita de poder, de graça, de amor. Ele tem sempre para nos dar. Busquemos sempre a Ele em nome de Jesus. Amor ao Senhor, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é. Oh Senhor, nós te amamos com todas as nossas forças. Nós te agradecemos por estarmos vivendo este tempo, por sermos chamados de teus filhos, Senhor. Aleluia. Amor, gosto tanto de ti, Pai de
amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro, Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso, tu és. Meu Jesus amoroso, tu és. Minha alma já limpaste, do Espírito enviaste, meu Jesus amoroso, tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas, em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador, Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro, Pai de amor, amo tanto a ti. Pai de amor, amo tanto a ti. Glórias a Deus. Nós te amamos, Senhor, com todas as nossas forças. Aleluia. A igreja pode se assentar. Gostaria de estar chamando o pastor Plínio para estar dando um testemunho. Por favor. Às vezes a pessoa, irmãos, pergunta por que a gente está aqui há 50 anos, né? E tem pessoas que criticam porque nós lembramos do passado. Para ter o futuro, tem que ter um passado. O passado é a raiz. E essa raiz deixou-nos marca em nossa alma, que nos faz estar aos pés de Cristo até hoje. E você sabe que todo empreendimento de Deus é manifestado com poder sobrenatural. Quando Deus tem um plano a fazer num lugar, levantar um povo, sempre o inimigo vai se levantar. Ele vai se levantar para impedir, para barrar aquela marcha, aquele progresso, aquela formação daquele povo. E a Casa de Refúgio também não foi isentada desta ação, dessa intervenção do adversário. Mas em todas as investidas do inimigo, ele foi derrotado em nome de Jesus. Nós vamos contar muito tempo, porque o nosso tempo aqui é cronometrado, é muito curto. Mas, como vimos o testemunho de ontem pelo vídeo, a irmã Rosa veio aqui morar lá para o mês de setembro de 62. E logo em seguida, eles continuaram um trabalho aqui, ela procurando ir de casa em casa, procurando assistência social, ajuda das pessoas, para ajudar famílias bem pobres nesse bairro aqui, nessa vila aqui. Tinha pouca gente que morava aqui, mas os poucos eram bem pobres.
E acontece que a irmã Rosa fazia o trabalho de procurar donativo, não somente para suprir sua necessidade, como também de outras pessoas. Mas houve aqui na nossa vila, não vou citar nome nem lugar para não ficar ruim. Mas o inimigo se levantou para impedir que o irmão Paulo e a irmã Rosa desse continuidade ao trabalho. E levantou pessoas de que jeito? O inimigo usou pessoas que invocavam os demônios, que procuravam em terreiro de umbanda para fazer macumba, para, na verdade, impedir que o irmão Paulo e a irmã Rosa desse continuidade ao trabalho aqui. E levantou-se uma pessoa, e essa pessoa, ela jurou que ia ver a irmã Rosa entrevada, deficiente física, e deixar de andar, e de ficar numa cadeira de rodas. E essa pessoa começou a fazer trabalhos. Acontece que, como diz a palavra, um adágio no mundo aí, o feitiço vira contra o feiticeiro. O que ela propôs de fazer contra a serva de Deus, virou contra ela. E uma maldição virou tão grande na vida da pessoa, meus irmãos, que hoje está viva uma pessoa só dessa família. 2 filhos dessa pessoa morreram envenenado, comendo pão envenenado num lixão lá, parece na Vila Guilherme. Uma moça morreu esfaqueada pelo companheiro. Um outro morreu indigente, com ferida na perna, e que vinha procurar comida em casa, tarde da noite, fora de hora. E um outro apareceu uma última vez em casa, pulou o muro de casa, um barulho lá de cachorro latindo, e fomos ver, era ele. E ele estava apavorado, dizendo que um grupo de pessoas iam pegá-lo, e ele então, foi a última vez que nós o vimos, e desapareceu. E essa pessoa, que é a mãe dessa família, ela começou, a perna dela começou a entrevar, meus irmãos, e começou a encolher, ficar dura, assim, as duas pernas. E aí era um corre-corre para levar para o hospital. Eu sei que alguns podem até lembrar de quem estou falando, né? E era levado no hospital, meus irmãos, constantemente. E essa mulher, na verdade, deu uma barbaridade. E cada vez que a Anaí visitava, para levar comida, para dar comida na boca dessa pessoa, ela bateu uma caixinha, jurando que ia ver uma cadeira de roda, mas era ela que estava ficando entrevada. Não adianta lutar contra um plano de Deus. E essa mulher morreu na pior situação. Na pior situação. Quer dizer que nós amamos o macumbeiro, amamos as pessoas, mas quando se torna instrumento do maligno, tentar impedir um plano de Deus, Deus protege os seus, guarda, livra, e ele na verdade é amparado pela potente mão de Deus, e o feitiço vira contra o feiticeiro. A irmã Rosa era uma mulher que gostava muito de melancia. O filho pode até dizer aqui se é verdade ou não. Ela gostava muito de melancia. E um dia uma outra pessoa também, usada pelo maligno, comprou uma melancia bem linda, bonita mesmo, e tentou pegar um pedaço e deu para a irmã Rosa, para que ela, envolvida com a porcaria feita na melancia, ela fosse atingida por aquele disparo de passarinho. Na hora que ela pegou a melancia, Deus falou no coração dela e falou assim, para não, que era para jogar fora. Ela pegou aquele pedaço, por educação, não jogou na presença da pessoa, mas depois que virou as costas, jogou numa fossa negra. Pouco tempo depois, essa pessoa saiu desesperada de casa, alucinada, porque ouvia vozes, e o tormento começou a se apoderar, e aí começou a andar na rua, perturbada completamente, e depois de algum tempo, ficou aliviada, porque começou a frequentar uma igreja batista. Mas isso tudo, para vocês verem, são pequenas coisas que aconteceram, na verdade,
do que a gente acreditava. Isso contando sobre ela. Mas também fica por aqui só essa palavra. Se houver chance amanhã, eu conto sobre a minha vida, o meu lar, também o que o tentador tentou fazer contra a minha vida nesse local aqui, mas que Deus me guardou. Então, principalmente a mim, a Nair, em nome de Jesus Cristo. Eu fiquei contente quando vi a Marli aqui, que a Marli é uma neta minha espiritual, porque a mãe dela, a irmã Josefa, o irmão José, creu na mensagem do Senhor Jesus Cristo. Nós falamos para ele, o irmão José não era crente, o pai da Marli não era crente, e ele falou assim, que se nós fôssemos de Deus, ele ia deixar do cigarro, né? Porque ele fumava. Pois nós, lá em Sapucaia, pregamos o evangelho naquela cidade de Sapucaia, e quando passamos em frente à casa da irmã Josefa, da Marli, aquela menina nova, criança nova naquele tempo, a irmã Josefa nos convidou para que nós entrássemos na sua casa, perguntou onde nós estávamos hospedados num hotel, né? Que ainda tinha um recurso na mão, e ela falou, não, então saia do hotel e venha para minha casa. E eu fiquei na casa da Marli uns tempos, e ali foi onde eu comi pela primeira vez um pedaço de peixe, que eu não comia peixe de jeito nenhum, e o irmão José então fez um peixe assado e me deu pela primeira com a condução Caia, e vieram eles todos para São Paulo, né? Depois a Marli pode confirmar isso. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus, amém? Gostaria de estar passando agora a oportunidade para o pastor Severino com a amada igreja Justiça Eterna, em nome de Jesus. Não veio, mas a Marli, em nome de Jesus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Foi como o pastor Plínio falou. Eles passaram lá, né? Eles estiveram lá por um tempo, o tempo que Deus determinou. Depois eles vieram, foram novamente de jornada para a Bahia, né, irmão Plínio? Aí quando eles voltaram, trouxeram nós para cá. Eu, minha mãe e meu irmão, o Isaías, né? Porque o meu pai, ele ficou lá. Mas foi uma maravilha, viu? Foi uma maravilha de Deus o tempo que eles passaram na minha casa. Foi uma maravilha de Deus, e a gente não pode alongar muito, irmãos, porque tem muitas, né? As horas estão avançadas também, né? Eu quero deixar aqui um versículo para vocês. Encontra no livro de Jeremias 33:3. E quero dizer para vocês que esse versículo aqui conclui tudo o que vocês estão comemorando hoje. Porque sem a oração, sem o clamor, nós não podemos chegar a lugar nenhum. Diz aqui a palavra de Deus em Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, por isso o Senhor está anunciando coisas grandes e firmes nessa igreja, né? Pelas orações, pelo clamor, porque vocês clamaram ao Senhor, né? E Deus deu a vitória. Então é como o pastor Plínio falou. Eu vim para cá, para essa igreja, tinha 14 anos, né? Eu sou a neta dele. Eu ia falar que era filha na fé, mas eu sou a neta dele na fé. E eu peço para os irmãos que orem por mim, viu? Continue orando por mim, porque eu também estou orando por vocês, viu? Então a igreja de Deus tem que viver assim, um orando pelos outros, e nós vamos vencer em nome de Jesus. Eu queria, assim, já estava passando a oportunidade para as meninas, que elas vão fazer uma coreografia. Eu peço que vocês fiquem em oração.
Ei! Esse é o Deus que eu amo. O Deus que nunca viu outro igual a si. Deus que se inclina só pra me ouvir. Deus que nunca viu um problema impossível. Esse é o Deus que eu amo. Deus que nunca viu outro igual. Deus que nunca erra os teus alvos. Deus que perdoou os meus pecados. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que nunca me desamparou. Deus que nunca erra os teus alvos. Deus que perdoou os meus pecados. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que vence as batalhas. Deus que entra na fornalha. Deus que acerta a pedra no gigante e ele cai. Deus que manda fogo. Deus que torna tudo novo. Esse é o Deus que eu amo. O Deus que eu amo. Oh, oh, oh. Esse é o Deus que eu amo. Que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que vence as batalhas. Deus que entra na fornalha. Deus que acerta a pedra no gigante e ele cai. Deus que manda fogo. Deus que torna tudo novo. Esse é o Deus que eu amo. O Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. 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 Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que é verdadeiro. Esse é o Deus que eu amo. Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Agradecemos a oportunidade que amor ao Senhor. Eu queria convidar o Jair para vir louvar também o hino, que é o jovem, ele é líder do jovem lá na igreja. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? You.
entender. Cada dia fatos lances existir. Quer sentir tua alegria ou imerso em tristezas. Os momentos são temíveis ao fugir. É a alma desejando que se tu mais ela te dependo, sendo meu Jesus. Seu carinho, seu abraço, sem Jesus não sei o que faço. Sentimentos são expressos em viver, em dizer eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, amado Salvador, eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te amo, Jesus, eu te amo. Alma desejando que se mais ela te dependo, sendo meu Jesus. Seu carinho, seu abraço, seu Jesus, não sei o que faço. Sentimentos são expressos sem dizer. Jesus, eu te amo, te amo, te amo. Jesus, eu te amo, amado Salvador, eu te amo. Jesus, eu te amo, te amo. Jesus, eu te amo. De todo meu coração, eu te amo. Nós entregamos essa canção, meu Senhor. Entregamos a nossa vida, o teu altar, Senhor. Meu bom pastor, conselheiro, amigo e consolador. Jesus, receba o nosso amor. Eu te amo tanto, eu te quero tanto. Eu te amo tanto, eu te quero tanto. Eu te amo, eu te quero tanto. Eu te quero pra sempre ao meu lado, ó Pai. Graças a Deus. Felicidade no nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, igreja. Quero dizer que esse jovem que acabou de louvar aqui ficou bastante tempo afastado dos caminhos do Senhor, nos braços de Satanás, né? E Satanás dando gargalhada, mas Deus arrancou ele dos braços de Satanás. Deus trouxe ele à nossa igreja, ele está louvando, está ali junto com as jovens, com os adolescentes, exaltando o nome santo do Senhor. Irmãos, desde já agradeço essa oportunidade. Quero dizer para os irmãos que
Eu estou juntamente com meu filho Davi, na igreja do pastor Severino, junto com a pastora Marli, ali na igreja Justiça Eterna. O porquê? Porque o Davi está tocando bateria, eu estou tocando guitarra ali. Tocar bateria sem guitarra não dá, né? Confuso. Tocar guitarra sem a bateria ainda dá. E Deus fez essa estratégia, eu estou lá 7 meses, né, Marli? Mais ou menos com vocês, louvando e exaltando o nome do Senhor. Estou muito feliz, bastante contente, mas quero dizer que o meu coração nunca saiu daqui, amo vocês. Não permaneci aqui com vocês, não existe desculpa esfarrapada, não, falha é minha. Não fiquei com vocês, mas quero dizer que o meu coração está com vocês. Estou servindo o mesmo Deus que vocês estão servindo, amém? E obrigado por tudo que vocês estão fazendo, porque quando se trata do meu pai e da minha mãe, vocês fazendo tudo isso, essa homenagem, né? Porque eles mereceram, fizeram por onde. E eu quero dizer que vocês também são merecedores de permanecer firme nas promessas do Senhor e firme aqui na Casa do Refúgio. Parabéns para todos vocês. Se não fosse vocês, se não fosse a perseverança de vocês, essas portas já estariam fechadas. Porque se dependesse de mim, eu acredito que com certeza, eu não tinha essa capacidade que vocês têm. Parabéns a todos vocês. Amém? Irmãos, eu vi aqui ontem o Estevão cantando aqui os hinos, recordando do Joias de Cristo, né? Do primeiro Joias de Cristo, do segundo Joias de Cristo, e eu fiquei bastante feliz. Nossa, como que eu fiquei feliz. O Joias de Cristo, ele se baseou muito na Voz da Verdade, o conjunto A Voz da Verdade. Então eu vou louvar o hino da Voz da Verdade. Eu convido o Davi para vir na bateria aqui, por favor. O nosso irmão Timóteo, pega a guitarra ali, Timóteo, aquele hino Por Toda a Minha Vida. Você acompanha para mim lá maior. Os que souberem, cante comigo, por favor. Louvamos bastante a Deus junto com o pastor Plínio aqui, ó, Além do Rio Azul, Voz da Verdade. Esse hino que o Estevão cantou quase agora, Voz da Verdade também. E bastante hinos da Voz da Verdade inspirou muito o Joias de Cristo, né? Tanto é que quando o Joias de Cristo foi para o estúdio gravar aquele hino Treva e Escuridão, essa letra desse hino veio baseado no estilo do Voz da Verdade. O Espírito Santo de Deus sabia que nós gostávamos e ele veio e nos trouxe o hino Treva e Escuridão, a Fonte da Água da Vida, enfim, outros hinos, Grande Dia, né? Tudo baseado na Voz da Verdade. Então eu vou cantar esse hino aqui. Timóteo, lembra dele, Timóteo? Por toda a minha vida. Lá maior, isso. Cante comigo, tá, irmão? Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz
Aleluia, aleluia. Escudo para todos os que nele crêem. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia, aleluia. Pois a tua palavra é cura, viu? Seja qual for a sua causa, a minha causa, a palavra dele é o que faz a diferença. Quando nós éramos adolescentes pequenininho, cantávamos aquele hino: o sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho. Mas Jesus não me deixa limpinho, quer lavar meu coração. É ele que lava, viu, igreja? Aplauda ao Senhor e agradeça a oportunidade em nome de Jesus. Capítulo 4. Divinópolis, Minas Gerais. Francisco Guilherme de Brito. Eu nasci no ano de 1938 em uma pequena cidade de Minas Gerais chamada Divinópolis. Mais tarde, na minha juventude, fui morar com meu irmão. Ele era casado e morava em Belo Horizonte. Passado algum tempo, devido às necessidades da vida, resolvi partir e viver independente de meu irmão. A crise econômica levou-me a decidir ir para Furnas, trabalhar na obra da hidrelétrica. No caminho, não encontrei passagem. Decidi mudar o rumo e ir para São Paulo. Era o ano de 1962. Divinópolis em 1960. Estação de trem de Divinópolis. Belo Horizonte nos anos 60. Linha São Paulo, Belo Horizonte. Rodoviária de Belo Horizonte em 1960. Rodoviária de São Paulo, antiga. São Paulo em 1960. Quando cheguei em São Paulo, não tinha dinheiro algum para me sustentar.
Passei grande dificuldade, mas Deus preparou anjos que me ampararam. Eu não era crente. Com o tempo, arrumei serviço em uma obra e conheci um crente que me apresentou a palavra de Deus. Depois de algum tempo, me converti e passei a frequentar a Assembleia de Deus. Quando eu estava trabalhando, eu notei que uma pessoa diferente, eu notei uma diferença na pessoa, que ele não conversava muito, ele conversava pouco, e o pouco que ele conversava era agradável, o jeito dele conversar. E nós eu fiquei curioso com aquilo ali. Eu preciso de conversar com essa pessoa, porque ele é diferente, já tinha aquele pensamento, várias pessoas tinham falado sobre aceitar o Senhor Jesus, mas eu não dava ouvido, eu era preocupado com o trabalho, mas quando eu cheguei perto dele, eu perguntei para ele: eu estou notando no senhor uma diferença que eu gostaria, estou curioso para saber que diferença, por que o senhor conversa tão pouco, o senhor fica separado, o senhor não esquenta a marmita junto com os demais, e o senhor sempre baixa a cabeça baixa por alguns tempos, antes de almoçar e depois do almoço. Então ele me chamou para conversar comigo, falou assim: vamos conversar um pouco, explicar para você melhor. Então foi quando ele começou a falar da palavra de Deus comigo, me explicar por que ele era assim diferente, que ele tinha aquele cuidado de separar do pessoal, porque a palavra de Deus diz que o servo de Deus tem que ser luz do mundo. E ele não queria se misturar com palavrões, com conversas erradas que o povo fala muito. E se eu quisesse, se eu permitisse, ele ia ler um salmo para mim. Então ele, depois de vários assuntos, vários minutos que nós conversamos, ele orou comigo e me fez o convite de ir na casa dele. Disse que ia ter um culto de mocidade, e naquele culto de mocidade que eu era um dos convidados para ir ali. E me falou, justamente como eu falei anteriormente com o irmão, a respeito dele ter levantado de manhã e tinha pedido a Deus que desse que ele queria fazer alguma coisa para Deus, que queria ganhar almas para o Senhor, e que ele estava satisfeito porque eu tinha ido à procura dele e que ele viu que Deus mostrou para ele que Deus me amava, que Deus tinha em mim uma promessa, né? E eu fiquei sem saber de nada, que ainda não conhecia o Evangelho, mas eu achei importante o convite dele e fui na casa dele para ver esse culto de mocidade que ia ser realizado. Cheguei lá, justo encontrei ele, tinha duas moças que me receberam muito bem também, com muito carinho. E eu almocei lá com ele, na parte da tarde nós fomos para a igreja. Quando nós chegamos lá, foi quando aconteceu o primeiro hino. Eu já achei muito importante, irmão, porque era um conjunto de uns 20 rapazes e moças, eram uns 20 membros, tocando aquele instrumento ali
da banda. Eu fiquei muito encantado com aquilo, porque é a coisa que lá no mundo a gente não via, né? A gente não via, e quando eles começaram a cantar, antes da abertura do culto, a moça tinha me apresentado lá para os demais rapazes, e durante o culto, o hino, eu me senti como se estivesse flutuando mesmo. Senti uma coisa que eu nunca tinha sentido, né? Aquela graça de Deus, aquela presença do Senhor. Eu fiquei sem saber como fazer, o que estava acontecendo tão bom. E na continuação do culto, eu sentindo muito a presença de Deus. E esse irmão que me levou, ele me explicou que quando o pastor convidasse, perguntasse se alguém quisesse aceitar Jesus, que era para mim levantar a mão, se no caso de eu sentir da presença de Deus comigo. E eu demorei achei que estava demorando para chegar esse momento. Então, alegre eu estava tão bem que eu achei que estava demorando. Quando ele falou, eu já logo levantei a mão, e ele chamou mais algumas vezes, mas quem me aceitou eu. E quando eu cheguei lá na frente, aquela alegria, aquele povo, todos dando glória a Deus, né? E ele orou por mim, e eu fui embora com o coração transbordando de alegria, né? Foi muito bom mesmo. Eu me converti numa época num momento que eu precisava mesmo de Deus. Eu estava carente mesmo da presença de Deus, e Deus usou de misericórdia comigo. Depois de minha conversão, passei a frequentar o Ministério Assembleia de Deus. Com o tempo, consegui comprar um terreno em São Mateus, onde construí 2 cômodos. Eu buscava servir a Deus, mas estava um pouco desiludido com o testemunho de alguns crentes. Certa manhã, vi algo que chamou a minha atenção. Um grupo de crentes visitava uma casa ali perto. Era o ano de 1964. Bandeira e trajes usados no Ministério Casa de Refúgio. Na época que eu comecei, estava aqui no começo em São Paulo, eu comprei um terreno lá no Jardim Itápolis, né? Era um bairro novo, né, lá em São Mateus. E eu comecei a construir lá, mas quando eu estava construindo, eu vi próximo à obra lá que eu estava fazendo, na casa de uma pessoa, eu vi aquele conjunto de pessoas diferentes. A gente via que eles eram os homens com calças bordô e camisas brancas, uma etiquetazinha no ombro, assim as mulheres também. E achei interessante, achei isso diferente. E eu estava naquele tempo com lutas, problemas por talões de família e tudo, e
Eu fiquei curioso para saber, porque estava precisando de um apoio espiritual, principalmente espiritual, que eu tinha uma certa decepção no lugar que eu estava congregando, e era no começo da minha fé. Eu achei interessante aquilo ali e quis conhecer. Mas no trabalho, meu colega me falou a respeito, eu falei com ele a respeito daquele acontecimento e ele me falou, puxa, aquilo ali é uma igreja evangélica a qual eu congrego e eu poderia, se você quiser, eu posso te apresentar para eles. Se não der certo de você ir lá, eu te levo na igreja. Eu moro lá e eu te levo lá. E foi a primeira vez que eu cheguei até a casa de refúgio. E ali eu fiquei admirado com a união, com o carinho, com aquele desejo de ser agradável, né? Hospitalidade. Muita hospitalidade, né? Principalmente a missionária tratava a gente como se fosse um filho. E muito carinho. E nós temos aquilo ali, para mim, eu me encantei com aquilo ali, porque era difícil, mesmo naquela época já era difícil de encontrar um interesse, uma hospitalidade. Não pelo ela fazer tudo isso, não era para tirar a gente do lugar que a gente estivesse congregando, mas como aquele desejo de ser hospitaleira mesmo, né? O missionário era também muito educado, muito boa pessoa. E também, meu irmão, eu me encantei muito com o modo a congregação, o modo as palavras, os cânticos. Então eu fiquei encantado com aquilo ali e eles me deram liberdade. Eu voltar e depois eu declarei que eu queria ficar na igreja, congregando na igreja. E eu fiquei muito satisfeito, principalmente ali eu comecei a pensar em ajudar, né, ser útil. Pastor Paulo e missionária Irmã Rosa. Foto de 1981. Igreja Evangélica Missionária Casa de Refúgio dos Unidos do Senhor, ela foi levantada por Deus, inclusive o nome dela foi Deus que deu o nome, e o objetivo era levar a mensagem de evangelização para as pessoas, para o mundo inteiro. Né? Nós fazemos um trabalho de pregação ao ar livre, e é o nosso trabalho de evangelização. A gente tem que estar em contato com as pessoas às vezes, quando via a nossa mensagem, nos convidava e a gente tinha uma comunicação, uma intimidade, um conhecimento, um relacionamento com as pessoas melhor. E aí foi quando a gente anunciava como que estava o andamento desse trabalho. E muitas delas iriam então para a Casa Refúgio. Assim foi formando e vindo pessoas, e foi aumentando o número de pessoas. Era uma igreja que orava muito, consagrava muito, e o objetivo da vida missionária saía muitas vezes pela fé, não tinha condições financeiras suficientes, mas enfrentava mesmo pela fé as distâncias, as viagens, né? Então, sem muitas vezes a gente ter condições mesmo materiais boas, mas a gente fazia essa viagem confiando no Senhor, né? E assim era o trabalho de Deus naquela época. E as pessoas vinham para cá realmente, porque à medida que a gente ia pregando a palavra, em cada lugar chegava, despertava atenção nas pessoas de ver um trabalho diferente, né? Um trabalho que não era assim muito tradicional, né? Era diferente esse movimento de
de evangelismo. E as pessoas então queriam conhecer melhor. E vinham morar para cá. Então veio gente de várias partes do Brasil e vieram morar aqui em Guaianazes. Morava na igreja, porque a igreja aqui é o local onde o pessoal havia lugar para morar. E eu conheci realmente esse terreno que foi comprado. O primeiro terreno que foi comprado era um terreno pequeno, né? Eram 2 lotes de 10 por 25 e chegaram a morar 120 pessoas nesse terreno, em casinhas bem pequenas, tudo assim aglomerado, né? Mas tínhamos uma direção que era Deus. E não havia confusão, não havia encrenca, não havia desconfiança, porque todos nós éramos iguais, né? Não havia ninguém mais do que ninguém, né? E o convívio era debaixo de uma subordinação ao Senhor. Vencendo as dificuldades. E eu fiquei muito satisfeito, principalmente, ali eu comecei a pensar em ajudar, né, ser útil. Irmão Silvio, na época, não existia ali luz. Então nós improvisamos um encanamento de cobre e trazia o gás, tinha um bujão de gás na entrada da igreja e ali ia distribuindo um bocalzinho com luz de gás para poder iluminar a igreja. Porque muitas vezes nós estávamos congregando, mas dava um vento assim, luz de vela ou de lampião, dava problema, né? E aquilo ali nós improvisamos. Não tinha água encanada, era bairro novo e não tinha benfeitoria praticamente nenhuma. Era bem simples mesmo. Tanto que nós vivemos um tempo bom com casas de madeira, pedaços de madeira, né, trazida da obra, fazia. Às vezes a gente fazia, num dia a gente fazia uma moradia. Porque juntava os irmãos lá, pegava um sarrafinho, qualquer coisa. Todos moravam na mesma igreja, todos moravam juntos. Tudo junto, tudo ali perto. Eram 2 terrenos, e aqueles 2 terrenos eram grandes, e nós, a igreja toda ali. Depois que nós compramos outros terrenos em frente àqueles, mas nós fomos o primeiro chuveiro, eu comprei um balde daqueles com um chuveiro adaptado, um balde de chapa galvanizada com um chuveirinho adaptado. Eu fiz o quartinho, pus o balde em cima, pus uma escada e ali a gente amornava a água no fogão a lenha, lá fora, trazia aquele balde de água, enchia aquele balde e dava para 2, 3 pessoas tomar banho. Porque na época ainda não tinha eletricidade, né? E por causa disso aí, eu fui pegando muita amizade com o povo e comecei amizade com o irmão da missionária, que era o tio Silas, e ele me ajudava muito. Enquanto ele tinha saúde, ele me ajudava muito naquele trabalho. Tudo que a gente inventava na obra, na casa de Deus, aquilo que precisava no momento, a gente improvisava um jeito de improvisar, de fazer, ou definitivo ou não, a gente fazia para resolver. E eu fiquei na casa de refúgio esse tempo todo. E uma grande temporada, depois que o meu irmão Silas morreu, tudo que era para ser feito, sempre eles me procuravam. Me procuravam para ajudar, pedir opinião e tal. E ficou assim, irmão. Nós ficamos uma temporada boa nesse trabalho, né?
Continua amanhã. Glórias a Deus por todas estas coisas. É tão bom ver isso e saber que esses irmãos viveram tudo isso e nós estamos vivendo a atualidade, mas eles fizeram um piso para nós. Eles fizeram uma base. O irmão Paulo, a irmã Rosa fizeram uma base. E eu glorifico a Deus por isso, porque nós estamos vivendo o que eles plantaram. Vamos colocar de pé, queridos. Vamos orar. Aliás, vamos cantar ao Senhor um cântico, e durante este cântico nós podemos ofertar na casa do Senhor. Aleluia. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé. Ali nos alegramos dele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Pelo seu poder. Converteu o mar em terra seca. Passaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Pelo seu poder. É Ele que sustenta a vida. É Ele que sustenta a alma. É Ele que nos dá paz quando se perde a calma. É Ele que levanta o homem caído na lama. É Ele que atende o aflito quando o aflito clama. Jesus, 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 Jesus. Salva todo quebrantado, cura toda ferida. Ele firma os meus pés, torna a vida colorida. Ele é a vida eterna que o mundo não conhece. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Irmãos, é uma responsabilidade muito a gente estar aqui na frente. Cheguei aqui tremendo, a gente fala, a voz não quer sair, porque a gente está acostumado com a igreja lá em Suzana, pequenininha, mas quando a gente está aqui a responsabilidade é grande. Eu falo, Samuel aí, Samuel, eu tenho saudade do norte. Eu também vi o Elias aí, ele já foi meu ajudante, a gente tem uma saudade tremenda, batalhador. Mas irmãos, vamos estar orando. Deus, Ele é fiel. Papai querido, estamos diante de Ti. Também entramos na Sua presença em nome de Jesus Cristo, aquele que reina,
Aquele que reinou no passado, reina no presente, reinará no futuro. Senhor Jesus, um dia nós todos vamos dobrar o joelho para Ti. Senhor Jesus, passou esses vídeos aí de pessoas que viveram com a gente, hoje está na eternidade. Sabemos que um dia vai chegar a nossa hora. Sabemos que nós estamos na fila. Senhor Jesus, unge as nossas vidas por misericórdia. Papai querido, segura nas nossas almas por misericórdia. Eu acredito que cada um que está aqui quer ver o Senhor face a face. Tem os problemas da vida, mas Senhor Jesus, segura nas nossas mãos. Nós não somos super-homem, nós somos falhos, Senhor Jesus. Mas por misericórdia, papai querido, tenhas misericórdia das nossas almas. Muito obrigado, eu te agradeço por esse culto maravilhoso, Senhor Jesus. Agradeço também a direção desse trabalho proposto para mim, estar dirigindo. Senhor Jesus, me capacita. Eu quero ser fiel a Ti, Senhor Jesus. Muitas são as lutas, Senhor Jesus, que querem nos abater. Vem as tentações, Senhor, vem o pecado, vem tudo nas nossas vidas, o inimigo querendo derrubar. Mas a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Mas sofreu Jesus lá na cruz do Calvário com os braços abertos. Senhor Jesus, eu quero valorizar aquilo que o Senhor fez por mim, Senhor. Acredito que cada um que está aqui quer valorizar, Senhor Jesus, o seu sofrimento no Calvário. Papai querido, te agradecemos pelas ofertas. Quem veio aqui dar as ofertas, Senhor, deu com amor. Senhor Jesus, as comportas do céu estão nas suas mãos. Reverta, Senhor Jesus, a cada um que pôde, Senhor, proporcionar uma oferta, Senhor Jesus, com amor para Ti. Aquele que não pôde dar também, Senhor Jesus, o Senhor conhece o coração, o Senhor também pode abrir as comportas do céu. Papai querido, também o plenitor da noite, unja a sua vida, Senhor Jesus. Que não seja Ele falando, mas seja o Espírito Santo, Senhor Jesus, tocando na alma dEle, falando aos nossos corações, nossas almas. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus para todo sempre. Amém. Amém. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Rapidamente, convido os irmãos a abrir suas Bíblias em Salmo. Livro de Salmo. E vamos se ater a um versículo apenas. Versículo 40 e o primeiro versículo desse Salmo 40. Todos sabem de cor? Sabem? Vamos todos dizer juntos: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mais uma vez: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Pode assentar, igreja. Você tem certeza que o Senhor alguma vez respondeu a sua oração, ouviu o seu clamor? Sabe por que isso? Sabe por que você tem certeza de que Deus um dia respondeu uma oração que você pediu? Por quê? Formar um povo para chamar de seu. E Deus nunca nos enganou, nunca nos enganou. A partir do momento em que Ele escolheu você, escolheu a mim, esse Pai maravilhoso está sempre pronto, irmãos, para te ouvir, para me ouvir, ouvir o nosso pedido, ouvir o que nós desejamos. E o tema desta mensagem de hoje, será: quando não percebemos o trabalhar de Deus. Quando não percebemos o trabalhar de Deus. Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, estamos sendo abençoados e estamos sendo mal agradecidos a Deus. Não estamos reconhecendo o que o Senhor está fazendo. Nós às vezes reconhecemos o que Deus está fazendo na vida de outros e até falamos. E esquecemos de glorificar a Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? E nós temos que reconhecer constantemente que o Senhor tem sido conosco. Ah, se não fosse o Senhor na minha vida, há muito tempo, irmãos, eu já não estaria mais aqui. Você também pode dizer que se não fosse o Senhor, a misericórdia dEle sobre a sua vida, o olhar dEle, a mão dEle para te proteger, há muito você saltaria seus ossos aí, né? Aí seus restos mortais aí. Mas você está vivo hoje porque o Deus tem provado para você que Ele é contigo, irmãos. Formar um povo para chamar de seu.
vivendo o sonho de Deus. E quando nós lemos essa segunda frase, vivendo um sonho de Deus, me fez lembrar daquele jovem que Deus fez um chamado maravilhoso na sua vida. E da mesma forma que fez com ele, Deus quer, irmãos, que nós venhamos ter uma vida feliz. Deus nos chamou para vivermos uma vida feliz. E a vida que este jovem, no qual eu vou mencionar aqui, foi uma vida feliz, uma vida cheia de problemas, de turbulência. Mas ele, irmãos, se a gente, resumindo tudo, ele viveu uma vida feliz. Ele teve um final de vida feliz. E Deus nos chama para nós vivermos uma vida feliz e termos um final de vida feliz. Quantas pessoas que vivem e não têm o prazer de ter um final de vida feliz? Quantas pessoas? Mas Deus quer que nós venhamos ter um final de vida feliz. Deus quer isso para mim, Deus quer isso para você. Formar um povo para chamar de seu foi o propósito, o desejo do coração de Deus. Desde a criação do homem lá no Jardim do Éden, esse veio a pecar e o homem começou a se multiplicar na terra e na multiplicação do homem veio os seus desejos e nas criações das coisas que o homem criava, tudo vindo contra Deus, Mas Deus, ele sempre teve, irmãos, o desejo de ter um povo exclusivo para adorar o seu nome. Um povo que viesse te bendizer o nome dele constantemente. Um povo que viesse adorar a esse Deus maravilhoso constantemente. Deus veio esse propósito de Deus de chamar um povo, formar um povo para chamar de seu. Isso é desde o princípio da criação do homem. E nós vemos que a decadência da humanidade chegou a tal ponto de que Deus resolveu eliminar com todo ser humano. Escolheu uma pessoa ali que tinha um coração bom, uma pessoa que temia a Deus, que fazia uma diferença na vida, entre a vida na terra, entre todos os homens, que os corações dos homens só pendiam para o pecado, para coisas que entristeciam a Deus. Deus escolheu um ali que tinha um coração diferente, e ali destruiu a terra com dilúvio, e desta família Deus criou novamente, deixou para o homem determinado para que viesse multiplicar na terra. E nós sabemos, irmãos, vocês sabem muito bem a história do princípio da criação do homem, a história de Noé, a história de Abraão, a história de Isaac, de Jacó. E um homem que eu vejo que tem uma vida feliz, que em momento algum nós vemos ele reclamar da vida, lamentar, blasfemar de Deus, mas ele tinha um sonho, tinha um objetivo, e ele teve a felicidade de ver Deus cumprir os seus sonhos, esses sonhos na vida dele. Da mesma forma que nós temos sonhos, muitas vezes tem crentes que estão dentro das igrejas, não sonham mais, estão tão acostumados dentro da igreja, que vivem mesmice de cada dia, e não sonham mais em ver o amanhã melhor, não sonham mais, não conseguem enxergar espiritualmente com os olhos lá do coração, que o amanhã Deus tem preparado coisas melhores para ele. E quando você deixa de sonhar, você deixa de conquistar aquilo que Deus reservou de melhor para você, ou que reservou de melhor para mim. Eu quero falar, irmãos, um pouco da vida de José do Egito. Quando não percebemos o trabalhar de Deus. E eu lembro que momentos finais da vida do irmão Paulo, quando ele ficou doente, acamado, ele estava ali no seu quarto, no seu leito ali. Nós fizemos alguns cultos, íamos visitar ele ali, alguns irmãos, e nos reunimos dentro do seu quarto, louvávamos, cantávamos. O irmão Paulo, e eu me lembro das últimas palavras que ele se dirigiu, para nós, nessa reunião no seu lar. Foi palavras de ânimo, irmão, foi palavras de ânimo. Irmãos, essa é a vida. Ele falou desse jeito, que eu me recordo das palavras dele. Irmãos, essa é a vida. Mas os irmãos perseverem, os irmãos continuem firmes, lutem, as lutas virão, mas irmãos, continue com o bom combate de vocês. Foi palavras de ânimo que eu ouvi do irmão Paulo, nos momentos que ele já estava enfermo, na sua cama ali, no seu lar. Eu me recordo muito bem, palavras de ânimos.
ânimo que ele dava para nós, né? Muitas vezes as pessoas iam para tentar animar ele e as pessoas saíam animadas com as palavras que ouviam da boca do irmão Paulo. Foi um homem perfeito? Não, foi um homem cheio de falhas. Eu sou cheio de falha. Quem não tem falha aqui? Não tem ninguém que pode levantar a mão e falar que não, eu não tenho falha. Todos nós somos falhas. Mas irmãos, o que faz a pessoa, mesmo num leito de dor, mesmo ele indo, vendo a vida dele ir embora, o que faz ele perseverar em ter palavras de ânimo, irmãos, é a perseverança, é a fé que Deus sempre tem o melhor para nós, né? Deus sempre tem o melhor. Tem Provérbios capítulo 14 de Provérbios, versículo 32, diz que o justo até na morte, ele tem esperança. E isso eu tenho que ter essa esperança. Você tem que ter essa esperança. E essas palavras não são do Timóteo. Confere na sua Bíblia. Provérbios 14, 32. Tem alguma primeira parte, a parte B do versículo diz que o justo até na sua morte, ele tem esperança. E essa esperança nós temos que ter, né? Quem foi José? José foi um filho, um dos caçulas do seu pai, rejeitado pelos seus irmãos. Ele tinha algum sonho, seus irmãos achavam estranho aquele sonho. E aquele sonho porque ele sonhava e o significado dos seus sonhos é que os seus irmãos um dia haveriam de se curvar perante ele, seu pai, a sua mãe, os seus irmãos haveriam de prestar reverência para ele. E os seus irmãos não aceitavam aquilo de forma alguma. Todos conhecem a história de José, tintim por tintim, sabe que ele foi vendido pelos seus irmãos, falaram para o seu pai que ele foi morto por um animal. Mas irmãos, em momento algum, todo o momento de privacidade que José sofreu, ele não blasfemou de Deus. Você não vê em momento algum ele lamentando, ele interrogando o Senhor por que daquilo, não. Ele, de uma vez que ele teve um sonho, ele apenas confiou naquele sonho, confiou que Deus, de uma forma ou de outra, trabalharia a favor daquele sonho, para aquele sonho se cumprir na sua vida, né? E muitas vezes os seus irmãos, e as últimas palavras que Jacó, o pai de José, falou para ele, foi essas palavras. Aqui abre as suas Bíblias em um livro de Gênesis. Gênesis capítulo 48. As palavras de Jacó para José, uma das últimas palavras dessa foi essa para José. Depois disse Israel, quer dizer Jacó, né? Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar da terra a terra de vossos pais. Essas palavras, Jacó estava já nos findando seus dias na terra, e quando ele foi abençoar os seus filhos, ele tinha uma certeza de que o Egito não era o lugar para eles. Ele tinha dentro do seu coração as promessas firmadas no que Deus prometeu para o seu pai, seu avô Abraão, para o seu pai Isaque, de que deles formaria uma grande nação, de que deles formaria um grande povo, que adorariam a Deus, da forma que Deus queria. Deus escolhera por intermédio de Abraão uma descendência diferenciada, né? Uma descendência que não viesse dar cultos a outros deuses, uma descendência que viesse ser propriedade exclusiva de Deus, para adorar o seu bendito nome. Da mesma forma que Deus desejou isso, irmãos, Deus nos chamou hoje para este fim. Deus não chamou a casa de refúgio, Deus não chamou a Assembleia de Deus, muito menos os batistas, muito menos louvor e adoração, a congregação, como que é? Jesus é a justiça eterna, as tantas denominações que existem, não. Isso para Deus é tudo coisas vãs. Mas Deus chamou um povo, irmãos, que adora a Deus verdadeiramente em espírito e em verdade. É a verdadeira igreja que Deus sabe
quem são os verdadeiros, né? Eu não posso julgar o coração de você pela sua aparência, não. Cada um foi constituído em igreja de Deus e Deus conhece o seu coração. No momento que se você se dirige para uma casa de oração para louvar e adorar a Deus, Deus sabe se o seu culto é verdadeiro. Deus sabe se a sua adoração é verdadeira. Então Ele nos chamou para sermos verdadeiros com Ele. Agora, quem não é verdadeiro, quem não deixa a desejar nesse ponto, não compete a nós julgar. É a cada um com Deus. Eu fui chamado para ser um adorador. Você foi chamado para ser um adorador. Da mesma forma, Deus chamou um povo para ser exclusividade de Deus, para adorar a Ele, reconhecer a Ele como todo-poderoso, reconhecer a Ele os grandes benefícios de Deus a favor daquele povo. E quando José, ele ouviu essas palavras do seu pai, irmãos, os seus irmãos viram que que o seu pai tinha falecido após alguns dias, foi sepultado. Aí eles temeram que pensaram que José, bom, agora o nosso pai morreu, José vai cair com toda a vingança em cima de nós, né? E eles foram lá, procuraram José para pedir perdão. José, nós vamos ser teus servos, né? Mas tenha misericórdia de nós, né? Não nos trate mal pelo mal que um dia nós fizemos. Irmãos, eles não reconheceram que tudo aquilo que aconteceu na vida de José, eles tendo um coração mau, os irmãos de José tendo um coração mau, premeditaram toda aquela situação, tentaram matar ele, resolveram vender, mas eles não souberam reconhecer que Deus estava no controle de todas as coisas. Mas por que Deus permaneceu no controle de todas as coisas concernente à vida de José? Porque José sempre foi temente a Deus. José, em momento algum, ele blasfemou, reclamou, ele murmurou, não. Ele sempre, irmãos, onde ele estava, Deus abençoava a vida daquele homem. Quando ele foi vendido como escravo para Potifar, ele conseguiu tanta confiança, o Espírito de Deus agia de uma forma tão maravilhosa, linda na vida de José, que as pessoas achavam graça na vida dele. Aquele seu senhor, o Potifar, encontrou tanta confiança nele e deu todos os seus bens para que José viesse administrar. E a Bíblia fala, irmãos, que em todos os momentos o Senhor estava com José, com todos os momentos que ele vivendo ali, o Senhor estava com ele. E José foi um homem justo, foi um homem fiel, íntegro, foi honesto com seu patrão. E diz que os bens desse Potifar multiplicou muito desde que José começou a administrar os bens dele. E o inimigo constantemente, ele arma estratégia contra as nossas vidas, contra a vida de José também, para querer desvirtuar, tirar do coração dele a visão que um dia Deus tinha colocado no coração dele. E muitas vezes na nossa vida também, o inimigo tenta ofuscar os sonhos de Deus, o sonho que às vezes você tem para você. Que sonhos que você tem para você? Pode ser um sonho de ter uma bela de uma saúde, pode ser um sonho de ver os seus familiares aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, o sonho de ter uma boa casa, o sonho de ver os seus filhos bem instruídos numa boa escola, se formarem numa faculdade, casarem, ter filhos. Eu tenho certeza que o sonho de cada um de nós aqui é sonhos de ter um final feliz. Ou é mentira minha? Verdade? Todos concordam? Então o sonho de José era de ter um final feliz, que Deus mostrava para ele que um dia seus irmãos iam reverenciar ele, significando que um dia ele seria uma pessoa de grande importância, uma pessoa de um alto posto aí que ele iria conquistar, não pela bondade dele, mas pela misericórdia de Deus. E não tem coisa melhor na vida de um homem, de uma mulher, na vida de uma criança, irmãos, do que depositar sua confiança no Senhor, do que você confiar que Deus, Ele está no controle da sua vida, Ele vai prover o melhor, sem você precisar de estar correndo, suando a camisa, fazendo esforço desnecessário, não. Só viva a sua vida com honestidade com o Senhor, com sinceridade com o Senhor, que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Nós temos exemplo na vida de José, e os seus irmãos ali apavorados com medo, agora ele vai nos fritar, né? E José falou para eles, não é a maldade que vocês fizeram comigo, não é isso
que eu tenho contra vocês. Olha as palavras de José para com os seus irmãos. Palavras, e disse José, Gênesis 50, versículo 20 e 21. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos, quer dizer, a vossos filhos, a vossa família. Assim os consolou e falou segundo o coração de Deus. Nesse versículo 21, irmãos, eu vejo não somente José garantindo para os irmãos dele que enquanto ele estivesse com vida, nada ia faltar para eles. Enquanto ele estivesse com vida, nada ia faltar. Para o que dependesse de José, ele ia manter os seus irmãos, dar aquilo que eles precisassem para viver bem com as suas famílias. Mas eu vejo também uma palavra de Deus para aquele povo também, irmãos. Porque após José morrer, quem que garante que o povo ia viver bem? Olha aqui, olha novamente a palavra do versículo 21. Agora, pois, não temais. Eu vejo eu vos sustentarei. Eu já vejo Deus falando diretamente para aquele povo, como se fosse uma palavra profética. Eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos, as vossas famílias. Não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Porque José morreu, não acabou morrendo José. E as últimas palavras de José foi essa. E disse José a seus irmãos, no versículo 24: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. As mesmas palavras que Jacó, que o pai de José falou para ele. Palavra, eu vou morrer, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. As mesmas palavras José está se referindo para os seus irmãos. Eu morro, mas Deus certamente... Ele tinha uma convicção muito grande nisso, irmãos. Ele tinha uma convicção muito grande nessas palavras. Certamente Deus vos visitará, Ele vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão e a Isaque e a Jacó. E que virtudes que eu enxergo na vida, eu posso enxergar na vida, no testemunho de José, muitas virtudes. Eu posso dizer hoje para o Senhor também, baseando a fé nesta palavra aqui: Senhor, me faça enxergar o futuro brilhante que Tu tens para mim. Eu posso dizer isso: Senhor, me faça enxergar o futuro brilhante que Tu tens para mim. Nós não podemos perder a visão por nada. O problema está difícil, meu irmão, mas esse homem passou um problema seríssimo, né? Quando ele estava ali, talvez no auge ali, governando a casa de Potifar, lá vem aquela esposa de Potifar, tentando fazer com que aquele jovem pecasse contra Deus, tentando seduzir ele para que ele viesse adulterar com ela, trair a fidelidade com o seu marido, e que José viesse trair a fidelidade com o seu senhor. Mas José, como muitos passaram pela mesma situação e caíram, José foi diferente. José, ele venceu essa tentação. E nós podemos louvar a Deus pela vida de José, porque enquanto Davi estava lá no seu palácio, olhando na janela o movimento lá do seu reinado, do povo do seu reino, lá ele viu uma mulher tomando banho e pronto, já entrou o pecado no seu coração. Desejou aquela mulher, e todos sabem a consequência trágica que aconteceu com Davi por causa daquilo, né? Mandou que o esposo daquela mulher fosse colocado em linha de frente na guerra. Os homens que iam em linha de frente, irmãos, era morte fatal, não tinha chance de vida, só se fosse um milagre de Deus. E outro homem também que se deixou se levar por esse pecado, Salomão, filho de Davi, tinha não sei quantas, quase 1000 mulheres, ou 1000 mulheres, mas é um homem que por causa disso também deixou muito a desejar, entristeceu a Deus. Mas José foi diferente. Quando aquela mulher vinha cirandando a vida dele ali, vem aqui, vamos, deita-se comigo, vamos ali, meu marido não está aqui, vamos lá. Eu falei, não, olha o homem que teme a Deus, irmãos.
É esse homem que eu quero ser para o Senhor. Esse homem que Deus quer que eu seja, que Deus quer que nós venhamos ser. Deus quer que você venha ser uma mulher fiel a Ele, uma mulher temente ao Senhor. Eu vejo essas garotinhas aqui dançando aqui, louvando ao Senhor com dança. Eu vejo aquele jovem louvando ao Deus aqui, irmãos. Eu estava ali glorificando a Deus pela vida de vocês. Porque quantos jovens que estão nesse momento, irmãos, aí no mundo, se drogando? Quantos jovens estão nesse momento se dirigindo a um lugar de prostituição para se prostituir? Quantas moças, a gente está viajando agora com caminhão em estradas. Quantas meninas novas nós vemos nas beiras das estradas aí, irmãos, oferecendo os seus corpos aí para ganhar dinheiro, se prostituindo, irmãos. E vocês estão na casa de Deus, vocês escolheram o melhor lugar. Meninas, façam isso para Deus mesmo, faça de coração. Não tenha vergonha de se balançar, dançar na presença de Deus, não. Jovens, louva ao Senhor com o melhor de você, porque é isso que Deus quer. E Deus se agrada e Ele honrará a sua vida. E você vai viver de tal forma que você vai ter um final de vida feliz. Um final de vida feliz. Então, eu queria que vocês dissessem comigo essas palavras. Senhor, faça-me enxergar. Deixa eu ler aqui. Senhor, me faça enxergar. Repete. O futuro brilhante que tu tens para mim. Senhor, me faça enxergar, Senhor. O futuro brilhante que tu tens para mim. Nos faça enxergar, Senhor, o futuro brilhante que tu tens para esta igreja. O futuro brilhante que o Senhor tem para as nossas famílias. O futuro brilhante que o Senhor tem para os nossos filhos. Irmãos, nós temos que desejar isso de Deus. Nós temos que desejar isso de Deus. José teve um sonho lá, um sonho que parecendo vão, que estava lá colhendo lá na colheita lá, e formando lá os fechos lá da colheita lá. E ele contando para os seus irmãos, olha, eu tive um sonho assim, e eu sonhei que o meu fecho se levantou, e o fecho de vocês vieram pertinho de mim, e se prostraram perante o meu fecho. Os irmãos dele ficaram indignados, com raiva, com ódio. E o que você quer dizer com isso? Você está querendo dizer que nós vamos reverenciar você? Você estará sobre nós? Eu imagino o deboche que não era daqueles irmãos de José contra ele. Né? E eles odiavam aquele rapaz. Aí ele um outro dia teve um sonho. Ele sonhou lá que o sol e a lua e as estrelas vieram perante ele, se prostraram perante ele, irmãos. Irmãos, vamos sonhar grande, vamos ter sonhos grandes. Não financeiramente, não só materialmente, mas sonhos espiritualmente, irmãos. Sonhos espirituais. Vamos sonhar ser grande na mão do Senhor, ser vaso de poder nas mãos de Deus. Vaso para lutar contra o pecado, contra o mundanismo, contra o mundo que está aí, irmãos. Quantas milhares de pessoas que vão para o inferno todos os dias, né? Quantos jovens que vão para o inferno. E cadê nós, como igreja? Vamos sonhar, ser irmãos, intercessores nessas vidas. Outro dia eu vinha vindo na Castelo Branco, e eu vi lá, passei o pedágio, eu vi lá, irmãos, 2 rapazes ajoelhados, 2 jovens ajoelhados assim, e eu vi um irmão, um servo de Deus, irmãos, naquela escuridão no meio da avenida, da rodovia Castelo Branco. Ele estava com as 2 mãos dele sobre a vida daqueles jovens, orando por aqueles jovens, já tarde da noite. Aquele homem, irmãos, ele poderia estar no conforto da sua casa, dentro do seu lar, com seus filhos, com a sua família, mas estava ali, irmãos, fazendo o que a igreja tem que fazer. E que eu levantei a minha mão, hoje, irmãos, eu me quebrantei. Senhor, abençoa as palavras daquele teu servo. E intercedi pela vida daquele homem que estava orando por aqueles 2 jovens. Quem sabe ele pegou aqueles 2 jovens se drogando ali, num lugar meio deserto ali, né? E ali ele estava ali, irmãos, como um homem de Deus, sendo grande na presença de Deus. E vamos sonhar ser dessa forma, irmãos. Por que muitas vezes os bancos dessa igreja estão vazios? Porque eu não tenho sonhado. Eu tenho me acomodado, eu tenho deixado de sonhar, né? Mas o tema desta mensagem, quando não percebemos o trabalhar de Deus, vamos tirar proveito de tudo que nós vemos na igreja. Vamos tirar proveito, exemplos para a nossa vida, irmãos, nessas vidas aqui de homens de Deus. José, né? Esse homem, da forma que ele sonhou, que desejou, quem ele foi? Ele se tornou o grande governador, né? Ali do Egito,
Foi um homem que foi preso ali por ser caluniado. Aquela mulher já falou, bom, já que ele não vai vou conseguir o meu intento com ele, então eu vou ferrar com a vida dele. Ela pensou que ia prejudicar a vida dele. Aí ele foi jogado no cárcere ali, e a palavra de Deus diz que mesmo lá no cárcere o Senhor era com José, né? Irmãos, quando você estiver sofrendo calúnia, quando você estiver sofrendo perseguição no seu emprego, seja lá onde quer for, alguém fazendo fofoca contra o seu nome, não esquenta a cabeça. Dobre o seu joelho, Senhor, toma conta da minha vida, Senhor. O Senhor sabe que você não é nada daquilo que estão falando de você. Então, irmãos, no momento certo, o Senhor vai honrar você. As pessoas que eram teus acusadores, os teus caluniadores, que eram seus inimigos, irmãos, eles vão ver você de pé, vão ver o Senhor honrar você, e eles vão prestar honra a você. Eles vão reconhecer que você é verdadeiramente uma pessoa de Deus. Da mesma forma que os irmãos de José reconheceram que José não tinha o coração, a maldade que eles tinham dentro do coração deles. José era diferente. Então, irmãos, Senhor, me faça enxergar o futuro brilhante que tu tens para mim. Então, que qualidades que eu posso ver na vida de José? Eu marquei aqui algumas coisas, né? Esperança, o que é a esperança, irmãos? É a expectação de um bem que deseja. Quem que tem esperança aqui? Esperança em alguma coisa de bom, não é verdade? Alguma coisa de bom para você. Então, esperança é você estar na expectativa de um bem melhor para você, seja na saúde, seja nas finanças, seja no que for, seja num bom trabalho, seja numa faculdade. Você sempre tem expectativas de um bem melhor para você. Mas nós temos que entender que não é só nas coisas materiais. Deus quer que você venha sonhar também em ser grande espiritualmente, né? Então, eu vejo José um homem que tinha esperança, um homem que enxergava o futuro. Ele acreditava que os seus sonhos seriam realizados. E que ele teve que ter também qualidades boas que eu vejo brilhantes na vida de José. Um homem que teve que ter paciência. Muitas vezes nós queremos algo de Deus e queremos que já caia. Senhor, eu quero isso, e pá, já cai do céu. Não é assim não. As coisas não vêm assim não, irmãos. Quem dera fosse desse jeito. O Senhor, ele vai. Eu vou dar para ele aqui o meu servo que ele quer. Mas quero ver se ele vai ter paciência de esperar o momento certo. Nós temos que esperar o momento de Deus. Aquilo que você quer de bem para você, eu quero de bem para mim, irmãos, não é no meu momento não. É no momento de Deus. Então temos que ter paciência. Outra qualidade boa que eu reconheço na vida de José, era um homem justo, honesto, temente a Deus. Essa qualidade boa nós temos que ter. Não deixar Deus por nada. Está estreito, está no buraco, está tropeçando, está se esfregando, está lá sem roupa rasgada, conta atrasada, sem luz na sua casa, sem comida lá na despensa. Tema a Deus, não tem outra solução que nem temer a Deus. Tudo nós poderemos ser provados, mas temos que ser aprovados, né? Uma outra qualidade linda que José tem, e que talvez muitos de nós não temos: perdoador, irmãos. Perdoar aqueles que te fazem mal, né? Quem sabe os irmãos de José pensaram, porque eles tinham um coração sujo, contaminado, eles imaginavam que José agiria conforme o coração deles. Pensaram que após a morte do seu pai, José entraria com toda a vingança sobre eles. Mas não, José perdoou os seus irmãos. Perdoou de coração, não foi de palavras não. Tudo que vocês precisarem eu vou nutrir para vocês. Não vai faltar nada, o que depender de mim, não vai faltar nada para vocês. Esse é o verdadeiro perdão. E nós temos que liberar perdão para os nossos irmãos, para os que estão dentro da nossa casa. Às vezes ouvimos alguma coisa que não gostaríamos de ter ouvido e ficamos já com o nosso coração inchado. Irmãos, coloque isso por terra em nome de Jesus. Não deixe a ira, não deixe a mágoa, o rancor ficar no seu coração, que isso impede de você se alcançar as bênçãos de Deus. Isso impede de que nós venhamos alcançar as bênçãos de Deus. E se você tiver com isso, eu tenho certeza que você não vai ter um final feliz. Mas Deus quer que você tenha um final feliz. Deus quer que eu venha ter um final feliz. E o resultado da esperança é isso aqui.
O pai de José tinha esperança que um dia vocês vão sair dessa terra, vocês não vão viver eternamente nessa terra, um dia vocês vão sair daqui. José teve essa mesma esperança. Um dia eu vou morrer, mas um dia com certeza o Senhor vai tirar vocês desta terra, vai fazer vocês voltar para a terra da promessa, né? E essa esperança eu tenho que ter. Se você sofre calamidade hoje, irmão, tenha esperança no seu coração. Permita que a esperança brote dentro do seu coração. Eu vou ver o meu esposo convertido em nome de Jesus. Eu vou ver os meus filhos nos pés do Senhor. Eu vou ver meus inimigos lá contemplar de pé a minha vitória. Eu não vou vê-los se rastejando não, mas eu vou ver eles de pé contemplando a minha vitória. Vamos ter essa esperança, né? Eu vou ver, irmãos, o inimigo debaixo da planta dos meus pés. Eu vou ver as famílias do povo de Deus prosperarem. Eu vou ver as testemunhos para a glória de Deus aqui neste lugar. E em muitos lugares no qual eu tiver que ir. Nós temos que ter esperança nisso, irmãos. Não vamos deixar a esperança morrer de forma alguma. Jeremias 17:7 diz assim: bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Cuja esperança é o Senhor, está vendo? Bendito é o homem, ser humano, mulher. Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. 1 Coríntios 15:19 diz assim que se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós não podemos esperar em Deus somente nesta vida. Temos que esperar o Senhor, ter nossos olhos firmados no sacrifício do Calvário, para você não perder, irmãos, além de tudo que você tiver que viver nessa terra, o melhor de tudo, o final feliz que Deus tem. Não é final feliz, é a eternidade feliz, é com Cristo na glória. Ele quer isso para mim, Ele quer para você. Ele teve tudo, Ele poderia ter amaldiçoado toda a raça humana, né? Quando Ele estava ali na cruz do Calvário, ali, morrendo por mim, por você. E Ele olhando para aquele povo, aquela multidão, as pessoas zombando dele, e ouvindo de um lado dizer: se você é o Cristo, salva a ti, salva nós também. Eu ouvindo coisas desagradáveis, mas o Senhor, Ele, irmãos, o Deus maravilhoso, meu Deus, Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Que coração perdoador que Cristo teve ali no Calvário, irmãos. Coração perdoador que Ele teve ali, por amor de mim, por amor de você. Eu não merecia nada do Senhor. Eu merecia agora, irmãos, estar sofrendo a minha condenação. O que estava destinado para aquele que não reconhece Cristo, a condenação. Eu já era para estar sofrendo essa condenação. Mas Deus tem me dado a sua grande misericórdia sobre mim e sobre você também. Então, irmãos, e Jesus também, Ele sonhou. Jesus também teve um sonho maravilhoso a respeito de mim e de você. Na oração de Jesus ali, em João 17, nós vemos ali no versículo 20, Jesus orando a Deus e falando assim ao Pai: eu não rogo somente por esses, mas também por todos aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Está vendo? Jesus também teve um sonho a respeito de você e a respeito de mim. Eu não rogo somente por esses, mas por todos aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu enviastes. Entenderam a mensagem, irmãos? Eu gostaria de ter falado bem mais, mas me resumi, já passei do tempo, do horário, os irmãos me perdoam, mas que o Espírito Santo possa falar dentro do seu coração. Não deixe os sonhos morrer dentro de você não, irmãos, né? Não deixe as esperanças se esvairir da sua vida, não. Confia no Senhor que Ele tem um melhor para você. Não, nem falo o final, porque que a vida do crente, quando o crente se finda aqui, ele não está se findando, ele está começando uma nova eternidade. Que você tenha uma eternidade feliz com o Senhor. Eu tenha. Tá bom? Entenderam o recado? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Estevão me passou a oportunidade para estar orando para o encerramento do culto, e após a oração
oração, o pastor Plínio estará dando a bênção apostólica. Irmãos, ficamos felizes com a presença de todos os amados aqui, né? Marli, o seu ministério, Deus abençoe vocês. Dá lá um abraço no nosso irmão Severino e fale para ele que ele é um sonho de Deus também, tá? Diga para ele que ele é um sonho de Deus. Samuel, obrigado pela sua presença. Débora, a cada um dos irmãos. Vitor, te amamos muito, Vitor. Irmãos, nós nos demos as boas-vindas para os nossos irmãos aqui, né? O irmão do Douglas aqui. Deus tem um sonho maravilhoso para você, meu jovem. Vamos dar as boas-vindas para os nossos irmãos. O nosso irmão ali de lá de Suzano também. Obrigado pela sua presença, meu querido. Irmão Robério, família. A esposa do Moisés, aquele jovem que encantou maravilhosamente. Jovem, permaneça nos caminhos do Senhor, tá bom? Se firme, louve com vontade mesmo. O Senhor merece o seu louvor. Vamos dizer para os nossos irmãos: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Ricamente o Senhor abençoe suas vidas, jovens. Sejam grandes mulheres nas mãos do Senhor, tá bom? Vamos ficar de pé, amados. Pastor Edivaldo, obrigado pela sua presença, tá bom? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por esses 50 anos de ministério que o Senhor tem sustentado a cada um de nós, Senhor. Meu Deus, quantos que têm vindo, quantos que têm ido, Senhor. Quantos que, Senhor, já estão longe dos teus caminhos, mas que tu permaneça, Senhor, firme os nossos corações na tua palavra, que nós não venhamos desviar em momento algum. Que se tivermos que viver mais 50 anos, que o Senhor seja o nosso protetor, que o Senhor seja a nossa fortaleza, Senhor. Venha estar com cada família do teu povo, venha estar com cada jovem desta congregação, das demais congregação, venha estar na vida dos nossos jovens, sustenta eles nos teus caminhos. Quantas coisas que o mundo tem a oferecer para tirá-los dos teus caminhos, dos teus pés. Mas, meu Deus, repreendemos todo o mal, todo laço que o inimigo lançar contra a vida desses jovens, caia por terra no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós somos mais do que vencedores na pessoa bendita de Jesus Cristo. Somos mais do que vencedores. Muito obrigado, Pai, por tudo que tem acontecido aqui. Que o Senhor venha nos abençoar, nos despedir na tua paz. Leve-nos para os nossos lares, protegidos por ti. Senhor, eu apresento também a vida da tia Leninha. Eu já te glorifiquei, já te agradeci, te agradeço ainda mais pelo retorno dela do hospital. Senhor, ela já está apresentando uma melhora, e eu tenho certeza, Pai, que ela testemunhará uma vitória aqui para a glória do teu santo nome. Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. Entra com providência em todas as causas, Senhor, de enfermidades que tenha cometido alguns irmãos da nossa congregação, no meio do teu povo. Venha repreender toda enfermidade, Senhor. Todo mal seja colocado por terra, seja repreendido, Senhor, dos corpos dos teus filhos aqui, em nome de Jesus Cristo. Venha dar, Senhor, a esperança, brotar a esperança no nosso coração, para que nós venhamos nunca desanimarmos, sempre perseverarmos e glorificarmos o teu nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo, esse caderno de oração, aos nomes que estão escritos aqui, Senhor, que o Senhor entre com providência em cada causa, que o Senhor possa, Senhor, dos céus, meu Deus, colocar por terra todo o laço do diabo contra estas vidas, que o Senhor possa abrir a porta de trabalho para aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa, Senhor, abençoar o teu povo em nome de Jesus Cristo. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém, Senhor, amém. Estamos encerrando nosso culto em nome de Jesus, e vamos dar aquela saudação apostólica, né, a toda a igreja. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo da verdade possa reinar e estar em cada vida aqui presente. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus possa dizer amém, 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 amém.